Nosso bate-papo agora é com a advogada Larissa Rodrigues. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo. Satisfação estar aqui novamente. Como anunciamos anteriormente, hoje a gente vai falar sobre taxa de condomínio. A gente conversou sobre isso há algum tempo atrás, alguns meses atrás, e houve um grande número de questionamentos dos nossos ouvintes. Pensei numa dinâmica diferente para a gente hoje. Talvez iniciar explicando, vamos dizer assim, quais despesas costumam ser cobertas com o valor da taxa de condomínio, o que ela é, e depois a gente partir para as perguntas dos ouvintes. Vamos lá, então. Então, né, a gente até tinha comentado sobre algumas breves noções, né, sobre taxa de condomínio na outra entrevista, mas vamos dar uma retomada, né, para depois a gente partir, então, para as perguntas dos ouvintes, nessa nossa dinâmica de hoje. A taxa de condomínio, então, para que ela serve? Ela serve para pagar despesas do condomínio, né, despesas coletivas. Por exemplo, a luz do hall de entrada, a energia do portão da garagem, daqui a pouco a água, se tiver alguma parte ali de alguma área comum, mas normalmente luz, energia das áreas comuns, entre outras coisas que sejam de uso coletivo. Então, para isso que vai a taxa condominial. A taxa condominial também pode ter ali a composição do pagamento de algum valor para o síndico, se for um síndico remunerado, pagamento da administradora de condomínio, se houver, jurídico, outros serviços, né? Daqui a pouco precisa de um engenheiro para fazer um laudo, reparos, né, nas áreas comuns, daqui a pouco trocar uma lâmpada, coisas nesse sentido. Mas são valores destinados ao uso comum dos condôminos. A nossa última conversa sobre o assunto, como eu falei antes, gerou muita discussão. E o principal aqui que eu notei é em relação à cobrança. A gente teve, inclusive, casos, claro, eu não vou expor aqui, eu também não vou trazer o nome dos ouvintes, mas casos, assim, de todos os tipos que tu imaginar de gente achando que está sendo cobrada injustamente. Então eu separei aqui algumas perguntas e vou te passando. Tá. Por exemplo, existe algum limite legal para cobrança de multa e juros sobre atrasos? Sim. Quando a gente vai cobrar, tá, uma taxa condominial que ela foi inadimplida, enfim, que ela deixou de ser paga, o que a gente tem é um parâmetro legal, tá, que está no Código Civil e é aquilo. Então, é juros de 1% ao mês, atualização monetária e multa de 2%. Essa é a atualização geral padrão para as taxas condominiais impagas, né? Aí, quando a gente fala num processo judicial, porque o que acontece? A pessoa deixou de pagar o condomínio, né? Então, a administradora, ela vai atualizar por esses índices, por esses parâmetros, para cobrar na via extrajudicial. Chegando na via judicial, além dessas atualizações, obviamente, vão ter as despesas judiciais. Então, aqui a gente vai ter custas, né? Custas judiciais, custas iniciais, né? No caso que o condomínio pagou para entrar com aquela ação, isso vai recair sobre o devedor, né? Certo. Inclusive para fins de acordo. E vamos ter também os honorários de advogado. Então, na via judicial, isso realmente acaba se tornando mais caro. É mais barato para a pessoa tentar fazer sempre um acordo na via extrajudicial para evitar esse tipo de cobrança extra, né? Que vai ter se a cobrança virar um processo. Geralmente, imagino que venha descrito os valores estão sendo cobrados, sim, né? Sim, tem que vir. Em todo boleto de taxa condominial, tem que vir descrito. Até porque, para a pessoa identificar o que é despesa ordinária e o que é despesa extraordinária. Despesa ordinária são aquelas que a gente havia comentado, né? Então, luz, despesas do dia a dia. Agora, despesas extraordinárias, elas vão ser... elas vão ser pontuais. Por exemplo, uma pintura do prédio,
né? E isso tem que ficar bem delimitado, porque quando a gente fala daqui a pouco num apartamento que está alugado, ao inquilino cabe pagar as despesas ordinárias, ou seja, as do dia a dia. As extraordinárias são de responsabilidade do proprietário. Por quê? Porque são despesas que elas vão ensejar valor, elas vão agregar valor àquele imóvel. Então, por isso, são de responsabilidade do proprietário e não do inquilino. Muito interessante isso. Eu acredito que a cultura do repasse, ela exista, né? Com certeza, com certeza. E, na verdade, são questões, assim, que tudo tem que ter o diálogo, né? Então, daqui a pouco, o inquilino vê que na sua taxa ali, discriminado, né? Existem despesas extraordinárias. Opa! Então, eu vou entrar em contato com a minha imobiliária, com o proprietário, né? Com a outra parte, para ver como a gente consegue fazer daqui a pouco uma compensação, ou como que a gente vai fazer esse repasse, enfim, de valores, porque não é de responsabilidade do inquilino pagar despesas extraordinárias na cota condominial. Perfeito. Seguindo aqui com as perguntas dos ouvintes, como um inadimplente deve proceder caso não tenha condições de quitar a dívida de imediato? Olha, com os condomínios que eu trabalho, a gente sempre tenta estar super, né, como jurídico, a gente sempre tenta estar super aberto ao diálogo antes da gente entrar com uma ação judicial e mesmo depois que a gente entra com uma ação judicial, no seguinte sentido: facilitar, né, para a vida de todos. Então, assim, é possível um parcelamento, não existe uma... Na verdade, isso também vai muito da conduta de cada profissional, né? Mas o que eu posso dizer é muito benéfico para todas as partes possibilitar um parcelamento dessa dívida. Por exemplo, tá R$10.000, né? Atualizado já com os juros legais, com a multa, R$10.000. A pessoa possivelmente não vai ter esse valor para quitar à vista, porque é um valor alto, né? Então, daqui a pouco, assim, vamos parcelar, dá uma entrada, o resto a gente parcela em tantas vezes, né? Claro, a gestão condominial tem que autorizar esse parcelamento, sempre, né? Certo. Mas o parcelamento, ele é benéfico, por quê? Porque aí a pessoa se compromete, consegue pagar um valor que cabe no seu bolso em parcelas e o condomínio, por sua vez, vai estar recebendo aquele valor. Então, vai ter dinheiro entrando no caixa do condomínio. Então, é muito interessante, sim, pensar dessa forma e é possível um parcelamento. A pessoa pode insistir, inclusive, num parcelamento. Claro que, se já estiver no jurídico ou mesmo daqui a pouco na via extrajudicial, pode ter uma certa resistência, né, no parcelamento, a depender da conduta do profissional que está responsável por aquilo. Mas a pessoa, a minha orientação nesses casos é que insista, sim, no parcelamento, porque é benéfico para todos. Perfeito. A dívida pode ser transferida para futuros compradores do imóvel? Sim. Porque o que acontece? Quando a gente fala de dívida condominial, de despesas condominiais, a gente está falando de uma dívida que a gente chama de propter rem. O que é isso? É uma dívida que ela é oriunda da coisa, ou seja, ela é oriunda do imóvel, ela foi gerada por aquele imóvel, ela é pertencente àquele imóvel. Então, independente, a dívida vendeu o apartamento, a dívida ela é propter rem. Então, ou seja, ela é do imóvel. Sim, perfeito. Então, ela pertence àquele imóvel. Ah, mas houve uma troca de titularidade, né? A dívida, ela vai acompanhar, porque a dívida, ela é do imóvel. Perfeito. Claro que a pessoa aqui, né, Arnaldo, a gente sempre tem aquela situação. Ah, quem comprou não sabia, né? Então, tem que buscar, obviamente, tem que buscar da pessoa que vendeu, né? Ainda que seja uma dívida do imóvel, o comprador de boa fé, ele tem que buscar dessa pessoa. Ou daqui a pouco, então, para fins de negociação, essa dívida, ela tem que ser pontuada até para daqui a pouco abater o valor da venda, né? Então, assim, tudo é uma questão, claro, é uma dívida do imóvel, mas tem que ser colocadas aqui também a responsabilidade de vendedor e de comprador. Perfeito.
Mais uma aqui. Essa é interessante. O condômino inadimplente, ele pode sofrer algum tipo de exposição pública dentro do condomínio? De forma alguma. Não pode, de jeito nenhum. Porque isso não pode ser trazido à tona para os outros moradores, apontar quem está inadimplente, daqui a pouco abordar a pessoa nas áreas comuns, isso é gravíssimo, não pode ocorrer, e se ocorrer, pode ensejar um dano moral em favor dessa pessoa. Então, na verdade, acaba que a situação se inverte, né? Se isso acontece, houver uma cobrança vexatória, aí a gente tem uma inversão aqui, porque a pessoa, o condômino, que ele foi atingido nos seus direitos mais íntimos, né? Na sua honra. Então, isso não pode acontecer de forma alguma. Perfeito. O inadimplente pode propor a venda de parte do imóvel, a garagem, por exemplo, para quitar a dívida? Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, aqui a gente é uma situação um pouco mais complexa, né? Porque se o imóvel ele for uma matrícula só, uma escritura só, entre apartamento e box de garagem, fica muito difícil, porque aí não teria essa possibilidade de desmembrar, né? Agora, se são duas matrículas em separado, uma para o apartamento, outra para o box de garagem, sim, ele pode tentar negociar o box de garagem. Só que é uma situação um pouco delicada, porque pode ser que o condomínio não queira, né? Ficaria em favor do condomínio, o condomínio depois venderia essa vaga para algum outro condômino. É possível? É, mas é uma situação bem peculiar. Sim, até... alguém teria que administrar. Alguém teria que administrar, né? Essa garagem, ficaria em posse do condomínio, a princípio, né? Propriedade do condomínio, até que seja vendido. Ou daqui a pouco, então, um outro condômino se interessa em comprar. Aí pode ser que né? Ocorra uma negociação, mas aí a gente teria um terceiro envolvido, né? Então, por isso que não é uma situação muito usual. Mas pode acontecer, sim. Perfeito. Desde que também, né, Arnaldo, muito importante, não haja nenhuma exclusão disso, né, nenhuma reivindicação, né, disso na convenção condominial. Se tiver qualquer proibição na convenção, aí também não poderia. Então, são questões assim, que elas são mais... Essa é uma questão mais complexa, porque teriam que ser analisados os documentos do condomínio e verificar também se haveria essa possibilidade ou não. Uma situação bem particular. Bem particular. Uhum. Existe um prazo médio em que a cobrança amigável se transforma em judicial? Olha, isso também vai depender muito da gestão condominial. Tá? Porque existem condomínios que com 2, 3 taxas em aberto já encaminham para o jurídico e aí para entrar com a ação. Mas tem condomínios, né, geridos por administradoras, enfim, que a conduta já é um pouco mais extensa, né, na cobrança extrajudicial. Então, tenta entrar em contato com a pessoa, tenta cobrar amigavelmente, daqui a pouco por mais tempo, né? Mas, assim, via de regra, na prática, né, 3 taxas em aberto já podem ser executadas na via judicial. Perfeito. Enquanto a gente conversa aqui, obviamente vão chegando novas perguntas. Uhum. Eu achei essa muito interessante, eu quero ouvir a tua opinião sobre. Eu acredito que a cobrança da administradora pelo meu atraso é de valor abusivo. Posso rever os valores da dívida quando ela passa a ser cobrada judicialmente? Com certeza. E deve. Você tem que entender, é o seu direito de entender tudo aquilo que está sendo cobrado, porque acaba saindo do seu bolso. Então, precisa entender tudo aquilo que está sendo cobrado. A dívida é judicial e daqui a pouco tem multa junto, né? Multa por barulho ou por outras questões, né? Ali do regimento interno, algo nesse sentido. Isso a pessoa pode rever. Inclusive, as multas aqui, a gente tem que colocar também essa situação,
Quando a pessoa recebe uma multa por descumprimento do regimento interno ou da convenção de condomínio, né, das regras ali condominiais, a pessoa não estando de acordo... por exemplo, barulho, né? Eu não estava fazendo barulho esse dia e eu acabei recebendo uma multa dizendo que eu estava. Você tem o prazo para contestar essa multa. Certo. Prazo extrajudicial ali, né? Você faz tudo na via administrativa e contesta essa multa. Se essa multa fizer parte da cobrança judicial e você havia contestado e você, por exemplo, tem provas em contrário, né? Que vão de encontro ali àquela multa, você pode discutir ela, inclusive na via judicial. Perfeito. Mais uma vez aqui a gente teve muitos esclarecimentos. O tempo é muito curto para um assunto tão amplo e tão complexo. Mas eu aproveito aqui para quem está nos ouvindo, pode mandar seu WhatsApp, sua mensagem lá no Spotify, no YouTube posteriormente, mas também pode conversar com a Larissa e com a equipe dela lá no Instagram. LGR_Rodrigues. Advogada Larissa Rodrigues lá no Instagram, LGR_Rodrigues, especialista principalmente nessa área de direitos, deveres e consequências da inadimplência das taxas de condomínio, entre outras especialidades. Por favor, sigam e fiquem à vontade para tirar todas as suas dúvidas. E Larissa, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Arnaldo. Eu agradeço também aos ouvintes pela participação e engajamento aqui, né? Eu acho que essa questão do debate enriquece a todos nós. Exatamente.